Bom, nós temos outra informação também importante e relevante. As pessoas estão procurando cada vez mais facilitar essas questões, então, sem necessariamente recorrer à justiça. Algumas coisas podem, por exemplo, cair para o âmbito daquilo que se chama de extrajudicial. Mas, por exemplo, uma questão tão séria como um divórcio. Ele também pode ter esse caminho de ser extrajudicial. Aqui conosco está o doutor Ulisses Eclesiato. Doutor Ulisses, advogado, está aqui conosco. Doutor Ulisses, obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia, ouvintes da Nova Brasil. É sempre uma satisfação poder conversar com vocês aí. Muito grato. Doutor Ulisses, então o primeiro passo é esse. Um divórcio também pode ser feito pela via extrajudicial? Exato, Heródoto. Existem alguns requisitos que devem ser observados para que o divórcio possa ser realizado pela via extrajudicial, né? Antes de tudo, não pode envolver filhos menores, né? Porque quando tem filhos menores, existe a necessidade de intervenção do Ministério Público, e aí o Ministério Público não atua na via extrajudicial, e a necessidade de consenso entre os cônjuges com relação não só ao divórcio, mas também com relação às questões relacionadas ao divórcio, né? Como guarda de filho, partilha de bens, uso do nome, pensão alimentícia, enfim, se houver consenso entre os cônjuges que estão se divorciando e não houver filhos menores, é possível sim fazer pela via extrajudicial, que é sem dúvida nenhuma uma via muito mais célere, né? Agora, doutor Ulisses, vamos supor o outro extremo. Se for litigioso, como é que faz? Tem réu? Só uma pergunta de antiga. Vou fazer uma pergunta de antiga. Tem réu no processo litigioso ou não? Tem autor e tem réu? Não pode ter. Geralmente autor e réu. Autor é quem, num caso como esse, né, de divórcio, autor é quem toma a iniciativa de entrar com a ação de divórcio, né? Quem entra com a ação de divórcio. Mas, especificamente com relação às questões relacionadas ao divórcio, existe sim autor e réu. Por exemplo, o cônjuge, né? O cônjuge que vai pedir pensão para ele e para os filhos, ele entra com uma ação de alimentos, então ele e os filhos são os autores da ação de alimentos, ao passo em que o alimentante, né, o outro cônjuge, figura como réu, né? Então, assim, em casos em que não existe consenso, em que existe a litigiosidade, invariavelmente é pela via judicial. E aí é um processo mais demorado, eu suponho, né, doutor Ulisses? Não, sem dúvida nenhuma, né? Havendo consenso entre as partes, não havendo filho menor, e você podendo procurar a via extrajudicial, o tempo que leva para se formalizar o divórcio, formalizar a partilha, é só o tempo necessário para as questões burocráticas, né, de levantamento de documentação de imóvel, de documentação da parte, documentos registrais e coisa do gênero. Ao passo que num processo judicial, que hoje, Heródoto, ele é bem mais célere do que anos atrás, porque é processo digital, existe uma... Então, assim, é difícil hoje discussões que se estendam por anos a fio. Mas, sim, ainda é um processo mais demorado, né? E que muitas vezes não responde à necessidade de uma resposta temporal adequada de ambas as partes, né? E, principalmente, é mais demorado em comparação aí a um divórcio extrajudicial, né? Perfeito. Então, Ulisses, mais um caso, mais um esclarecimento. Na separação, um dos dois tem direito à moradia? Quem teria direito? E esse direito existe ou não? Veja só, Heródoto, essa é uma questão bastante controvertida aí no âmbito do direito de família, porque, por exemplo, se a gente pegar na questão da sucessão, a mulher ou o marido, né, a gente tem às vezes um vício, o cônjuge sobrevivente, no caso de morte do outro cônjuge, ele tem direito a permanecer na moradia por conta do direito real de moradia que permanece com o cônjuge superveniente, com o cônjuge sobrevivente, né? No divórcio, essa questão é mais uma questão negocial, embora muitas vezes o juiz conceda esta questão
do direito de moradia, aquele que vai ficar com os filhos, né, como parte do pagamento da pensão, né, que que a gente chama de pensão in natura. Então, na realidade, atribui-se ao cônjuge, vamos dizer assim, no caso específico, que a mulher vai ficar com os filhos, atribui-se o direito dela permanecer na moradia, porque é naquela moradia que os filhos vão permanecer juntamente com ela, né, sem necessidade de pagar um aluguel para o outro cônjuge, né, um aluguel proporcional, se o bem for comum, como parte do pagamento da pensão alimentícia, especialmente até que se resolva a questão da partilha e do acesso do outro cônjuge também ao patrimônio, aos recursos financeiros do outro cônjuge, né? Perfeito. Doutor Ulisses, muito obrigado. Que isso, dispõe, Heródoto. Até mais. Muito obrigado. Doutor Ulisses Eclissato, conversando aqui conosco, Eclissato Neto, muito interessante e muito importante tudo aquilo que ele lembrou para a gente no que diz respeito aí ao processo de divórcio.